Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, para quem não me conhece, sou Juliano Pimentel. Uma das várias perguntas que chegou e colocaram aí nas perguntas que chegaram hoje, que eu não consegui responder todas, tá? Não consegui comentar tudo, gente, desculpa quem não foi respondido. Foi sobre azia, chegou muita coisa perguntando sobre azia, sobre queimação, sobre refluxo, sobre Helicobacter pylori, aquela bactéria no estômago, sobre esses sintomas relacionados que várias pessoas têm e acho que faz parte da vida. Ah, doutor, todo dia eu tenho minha aziazinha de estimação, parece igual meu cachorrinho, né? Eu alimento ele, eu cuido dele, no final do dia eu tenho que tomar alguma coisinha ou dar alguma coisinha para deixar ele mais quietinho, porque dependendo de como for, ela queima, ela arde e não para, e cada vez vai queimando mais. E quem puder ir compartilhando também, a gente vai comentar sobre isso. Refluxo, azia, queimação, dor no estômago, úlcera e por aí vai. Antigamente a gente tinha um número muito alto de úlcera, tá? Depois que foram inventados os inibidores de bombas de prótons, os prazóis da vida, isso reduziu a incidência de úlcera, tá? A pessoa ser operada por úlcera hoje é muito mais difícil. Mas isso não reflete direto no número que as pessoas têm por ter queimações, por ter pirose, por ter um incômodo, um desconforto nessa região, por acordar de manhã com pigarro, com queimação ou rouco, sem saber por quê, por ter crises de asma de repetição, sem saber também por quê, quando come muito. Então o que as pessoas têm que entender é que o paciente com refluxo, o paciente com queimação intestinal, isso a longo prazo não é legal. Tá? É como se fosse a seguinte coisa, vou explicar para vocês e tentem entender. Aqui a gente tem um estômago, tá? Primeiro tem um tubo, vamos lá. Tem um tubo aqui, isso seria o esôfago. A pessoa engole e sai daqui. Aqui tem uma bolsa que é o estômago. Esse tubo que leva até o estômago, ele tem um esfíncter, tipo um ralinho que você pode fechar ele aqui. Esfíncter esofagiano inferior. Esse esfíncter, ele abre e fecha em impulsos durante o dia. Ele é como se ele tivesse seu próprio ritmo. E ele vai deixar ou não que o que esteja aqui dentro, o ácido ou o que quer que seja, suba de novo para o esôfago. E isso vai gerar o que a gente chama de pirose, de queimação retroesternal. E isso muitas vezes é confundido com dores torácicas e problemas cardíacos e outras coisas. Mas, de antemão, por ser uma região próxima ao estômago, próxima ao coração, uma dor aguda nessa região tem que ser levada em consideração. Tanto que um grande diagnóstico diferencial que os médicos devem sempre lembrar num pronto-socorro é dor no estômago, tem que ser descartado problema cardíaco. Dor no estômago agudo, tem que ser descartado problema cardíaco, principalmente se esse paciente for diabético, que tem diferença de sensibilidade neurológica e por aí vai. Então, se o paciente tosse constantemente, também tem que ser avaliado o refluxo gastroesofágico. E agora segue a dica de ouro. O refluxo, ele tem cura? Tem, muitas vezes você vai precisar de cirurgia. Muitas vezes você consegue controle comportamental, é a primeira coisa. Elevar a cabeceira da cama em torno de 10 centímetros. O seu corpo já dormir inclinado e não ter um refluxo maior. Segunda coisa, ajustar a secreção de ácido clorídrico no estômago. As pessoas muitas vezes quando estão envelhecendo, após os 30 anos, a nossa secreção de ácido clorídrico reduz. E cada vez reduz mais. Doutor, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Se todo mundo fala que eu tenho que tomar um inibidor de bomba para resolver meu refluxo, por que você está falando que o ácido clorídrico tem que ser aumentado? Eu vou mostrar aqui, vou fazer um esqueminha rápido que você vai entender o porquê. E basicamente o estômago, ele tem dois tipos de esfíncteres. O esfíncter superior e o inferior, que é o esfíncter pilórico. Esses esfíncteres aqui, ó. Aqui está o estômago, aqui está o esôfago, que traz o alimento da boca, aqui o estômago, aqui o intestino delgado. Na hora que o primeiro esfíncter está aqui, feito, ele abre e fecha constantemente. Se isso sobe para cá, você vai ter azia. Isso, se não, esse esfíncter que eu acabei de mostrar, ele depende da quantidade de ácido clorídrico. O esfíncter de baixo que leva a comida para o intestino, ela depende diretamente do pH que está no estômago.
Então, quando você toma um Prazol da vida, vários existem, tá? Esse estômago não fica tão ácido, o pH dele fica mais alto. O que acontece toda vez? A pessoa começa a tomar um omeprazol da vida, um pantoprazol, um esomeprazol e tantos outros prazóis. Principalmente porque não tem indicação médica, tá? Qualquer um passa na farmácia e compra. E aí você vai pegar e começa a tomar. Depois de um tempo, você vai ter alguns problemas. Qual deles? Primeiro, reduz a velocidade de abertura do estômago. Porque esse esfíncter aqui de baixo, ele é um esfíncter que é pH dependente. Se o seu estômago não consegue abaixar o pH, não consegue ficar ácido, o piloro não abre bem. Porque o piloro tem que ter uma reação com o pH para ele abrir. E aí, tanto que quando se toma omeprazol por muito tempo, depois de um tempo eles vão te passar um estimulador de motilidade gástrica. Um Digesão, um Digeplus ou qualquer outra coisa aí para acelerar a mobilidade do estômago, o esvaziamento. Porque senão as pessoas, quando tomam esses remédios, depois de um tempo elas vão ficar o quê? Entupida, empanturrada, empachada. Quem aqui nunca ficou empachado? Ou então que seu pai ou sua mãe fala, nossa, eu não aguentei, estou entupido, não aguento, estou enturido, estou cheio de comida. Existe uma correlação entre osteoporose, entre intolerância alimentar, entre câncer, com o uso prolongado desses medicamentos. E aí? Isso é conhecido há muito tempo, mas é muito mais fácil tampar o sol com uma peneira. Então, essa queimação que as pessoas sentem, muitas vezes pode estar relacionada a uma sensibilidade alimentar, a um despreparo e uma reatividade maior do trato gastrointestinal. Entendam que a gente está falando de vários fatores. Eu já falei de estresse, aliás, estresse eu não falei ainda. Eu já falei de alimentação, eu já falei de problemas metabólicos, eu já falei de problemas da idade, eu já falei também, vou falar agora do estresse, que pessoas estressadas têm maior índice de úlceras e gastrites por conta do aumento do cortisol, por conta do aumento da secreção de ácido clorídrico, tá, no estômago. Então, algumas vias, às vezes, são por excesso de ácido clorídrico, outras por falta de ácido clorídrico. Tem gastrite e azia por hipercloridria e tem gastrite e azia por hipocloridria, que gera gastrite atrófica. Então, assim, numas você diminui o ácido, em outras você aumenta o ácido. E cada uma tem que ser avaliada pelo médico para tratar, gente. Às vezes a gente vai pedir, às vezes não, a maioria das vezes, vai precisar de fazer uma endoscopia. Quem aí que já teve uma azia e passou por um endoscopista? Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha refluxo gastroesofágico grau 5, o pior que existe. Só que eu era tratado para refluxo na época, há muitos anos atrás, ninguém sabia do que era doença celíaca. O glúten hoje, ele atua em diversas formas. E saiba, se você tem azia, você tem com quase 100% de certeza reatividade ao trigo, aos farináceos. Quase com certeza. E isso não sou eu que estou falando, não. Tem uma meta-análise que cita isso, da Nature de junho de 2015. Está aqui agora, logo agora, não sou eu não. Nós correlacionamos, se você buscar queimação no estômago e glúten na internet, você vai ver quanta reação tem. Outro alimento que causa muito isso é leite. Leite, queijo e derivados. Ai, meu iogurtinho, doutor, que eu tomo no café da manhã, guti-guti, tá te fazendo mal. Corta. Mas doutor, o que eu vou fazer? Não vou comer, vou passar mal. Desculpa, minha filha, mas se você comer sempre o que te faz mal, seu corpo nunca se regenera. Então é imprescindível que você busque a sua saúde sempre. Então sempre vai compartilhando para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Aposto que você que está vendo e que sabe o que é uma azia, sabe o que é uma gastrite, conhece outras pessoas que têm também. Mulheres em fase de TPM têm muita gastrite. Meninas e mulheres que chegam em casa cansada do trabalho, estressada e que não aguentam mais nada e além da carga do trabalho, tem ainda que cuidar de filho, cuidar do cachorro, arrumar a casa, dar conta do marido, tomar um banho, ficar cheirosa, se preocupa em estar linda, maravilhosa ainda, para além de ser mulher, mãe, tem que ser esposa. É um caos. Isso também estressa, gera gastrite. Gente, eu vejo essas reclamações, essas lamúrias no consultório. E são coisas que têm que ser geridas, ajustadas, pensado em como o seu dia vai ser organizado. Porque muitas vezes você está se entulhando de remédio e o problema é comportamental. É tirar aquela refeição 2 a 3 horas antes de dormir. É não tomar líquido em grande quantidade. Evitar o líquido junto da refeição.
Mas por que evitar o líquido junto da refeição? É importante, meninas, que vocês tenham em mente que aquele leitinho da noite que você acorda para tomar por conta da azia, ele te faz mais mal do que bem. Ele para ali no início, mas depois fermenta e gera mais problema. Aquele antiácido que você toma, depois de um tempo ele volta a ter problema. Então você tem que descobrir qual a causa do seu problema. É a farinha que você está comendo em excesso? É o polvilho? É o quê? É a batata? É a banana que dá azia em diversos pacientes? É um cítrico? Porque, gente, as frutas cítricas, a laranja, o limão, eles são extremamente irritantes, extremamente alergênicos. Você não sabia disso? Aposto. E se sabia, parabéns. Porque isso é uma notícia difícil. Tem pessoas que têm reatividade ao limão brutal. Eu não falo de queimadura, não. Eu falo de diversas coisas. Então, assim, busque seu médico. Uma pessoa com azia crônica, com gastroenterite, pode ter esôfago de Barrett, que é um câncer. E aí a gente tem que ajustar isso. E tem que ser acompanhado. É uma célula displásica que tem que ser acompanhada, avaliação por um gastroenterologista, por um médico que te encaminhe para ele. Se sua imunidade está baixa e você toma por muito tempo alguns remédios, você vai ter cândida no esôfago, aquela queimação crônica, e vai na endoscopia, tem um monte de raia branca por conta de cândida esofagiana. Tem que ser feito um tratamento específico. Aquela mulher que tem candidíase vaginal sempre, porque não sabe como, é uma outra live que eu vou fazer, porque é tanta pergunta sobre cândida, e cândida é uma coisa que cresce quando o seu corpo não está funcionando. Você está o dia inteiro de calça jeans, você está o dia inteiro trabalhando, você está o dia inteiro coberta com a calcinha, e aí o que acontece? A vagina não ventila, seus lactobacilos estão lá morrendo, sufocados, desesperados, querendo ar, e aí você chega no final do dia ainda, está toda coberta. Não tem como, tem que arejar, não pode. E aí, para piorar, usa um sabonete íntimo. E isso piora mais ainda, mata mais o lactobacilo. Mas, doutor, tem que ficar cheirosa. Toma um banho, minha filha, e busca mudar sua alimentação, seus hábitos, isso vai mudar. Mas, doutor, tem que estar bem, tem que estar cheirosa, isso, aquilo. Calma, vai dar tudo certo. Busca orientação que funciona, tá? Mas o mais importante, entendam que o corpo todo está correlacionado. Se você começa a ter uma azia lá, seu trato gastrointestinal começa a estar inflamado. Essa inflamação crônica, o meu refluxo acabou depois que eu tirei o glúten. Acabou, não tenho mais sinal nenhum. E essa abordagem ampla sobre a medicina, essa abordagem que não é reducionista sobre medicamento, ela é imprescindível para que você saia do estado de doença para o de saúde. Você usar um alecrim já muda a secreção gástrica, já melhora a digestão. Você utilizar essa erva que eu vou falar, bicho, o nome dela já é santo. Ela é espinheira santa. Espinheira santa é um santo remédio para quem tem isso. Mas isso, conjunto a um tratamento, avaliação médica, gera resultados fabulosos. Fabulosos. Ela tem efeito antiácido, anti-úlcera. Ela tem efeito baseado na oncologia. Ela tem tantos efeitos que ela merece aqui, ó, num livro de 1.200 páginas, ela tem 6 páginas só para ela. Espinheira santa. E você pode fazer chá dele, porque é gostoso, mas não coloca açúcar no chá, para você não piorar com outros aspectos. Essas azias, elas conseguem ser controladas, recapitulando, rapidamente, tirando o alimento que não presta, tirando aquele alimento que te dá azia. Se você tem H. pylori de repetição, passar por um médico para ele te tratar. Existem pessoas que não respondem ao tratamento convencional e tem que fazer esquemas terapêuticos mais agressivos, elevando sua cabeceira, métodos comportamentais, evitando beber muito líquido de uma vez e evitando beber líquido próximo à refeição. Isso é fundamental, tá bom? Porque você reduz a agressão e permite que o tecido regenere. Fazer sua endoscopia. Fugir dessa automedicação maldita que existe em nosso país. Farmácia não é supermercado. Enfiem isso na cabeça, pelo amor de Jesus Cristo. Não devia existir tanta farmácia, tinha que existir mais feira. Se tivesse mais feira nas ruas, tinha menos farmácia. O problema é que ninguém come direito, só come o que está na padaria e ferra tudo. Quando a gente muda o hábito, contorna o hábito da pessoa, acabou. Outras pessoas que têm casos específicos que tomam água com limão em jejum. Gente, isso é espetacular. Doutor, o limão me dá azia. Seu caso tem que ser avaliado pelo médico.
Passa por ele, ele vai te avaliar e vai ver o que é bom para você, em conjunto com você. Ele não vai te impor tratamento, mas ele vai estar ao seu lado durante toda essa jornada. O que eu prezo sempre, autoconhecimento. Se conheça, compartilha tudo, porque sua vida vai mudar sempre que você souber onde que você quer chegar. Beijo e até a próxima, gente. Tchau!